Fala pessoal, beleza? Está valendo a pena investir no Tesouro IPCA mais uma taxa de 6,50% ao ano? É isso aí. É uma taxa de 6,50% mais a correção da inflação. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês a comparação do Tesouro IPCA+, com a rentabilidade em torno de 6%, se ela valeu a pena nos últimos 10 anos. Eu vou mostrar um gráfico para vocês fazendo a comparação da Selic do IPCA com a taxa de 6% ao ano e como que foi a performance do título IPCA mais 6%. Se a gente tivesse colocado esse investimento nos últimos 10 anos, no caso R$ 1.000, como seria essa rentabilidade? Será que ela ganharia desses outros índices? Ou se essa rentabilidade de IPCA mais 6% ao ano não é válida? Os títulos do Tesouro Direto são os investimentos mais seguros que nós temos no nosso país. Por quê? A gente empresta o nosso dinheiro para nada mais, nada menos do que o próprio governo. Então, se acontecer qualquer catástrofe, qualquer situação adversa na nossa bolsa brasileira, nas empresas, no próprio país, o governo, se o governo quebrar, é porque acabou o país. O Tesouro Direto ele se torna bastante atrativo para os investidores que têm um perfil de investimento mais conservador e por isso é um ponto positivo que vale bastante a pena investir no Tesouro Direto, ainda mais com as taxas nesse patamar, beleza? Aí tem aquele questionamento, o investidor começa a pensar um pouco, porque quem começa a investir começa a ficar mais ligado nas informações que percorrem a mídia, que percorrem os sites, a atualidade, né? Então, o que acontece? Por que que essa taxa está subindo tanto desse título público? Uma das justificativas é o quê? É o arcabouço fiscal por conta do atual governo. O atual governo ele está mexendo muito na questão das tributações e está querendo tributar fundo imobiliário, está querendo tributar fundo de pensão e fica naquela loucura. O investidor está se sentindo bastante inseguro com esse posicionamento do governo, né? Então, com isso, o mercado fica muito eufórico, fica muito receoso, começa a tirar começa a tirar seus investimentos de certos locais, né? Então essa taxa começa a querer dar uma assaltada, né? Essa situação me lembra muito lá nos anos de 2016, quando tinha até então a presidenta Dilma Rousseff, né? E aí teve toda aquela situação toda do impeachment, né? O mercado ficou bastante receoso com a situação. Era, era o governo se intrometendo bastante na energia, né? A questão da distribuição, querendo taxar, querendo controlar, né? A situação lá daquela época. Aí teve essa situação do IPCA chegar a aí chegou, se eu não me engano, a 7,5%. Eu tenho que dar uma olhada, qualquer coisa eu coloco bem aqui, beleza? Com os títulos públicos nesse patamar, abre uma janela de oportunidade incrível. Por quê? Um exemplo são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários estão com preço sobre valor patrimonial abaixo de 1, né? Tem uma vacância controlada, vários fundos, eu vou colocar alguns aqui do lado e vocês verão alguns fundos imobiliários que estão dando uma oportunidade de compra bastante atrativa. Outra situação, a bolsa fica mais barata porque vários investidores saem da bolsa para colocar os seus investimentos, né, o seu dinheiro no IPCA+, para garantir essa rentabilidade acima da inflação. Com essa debandada dos investidores da Bolsa de Valores, várias empresas também ficam atrativas, porque se você for investir para o longo prazo, para daqui a alguns anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, você tem um preço
muito atrativo para entrar em alguns negócios, em algumas empresas na bolsa de valores, comprando seus papéis. Aí no caso, eu vou colocar algumas empresas aqui que estão dando oportunidade também. Vale muito a pena dar uma refletida, olhar, né, dar uma estudada. Vale lembrar que esse vídeo é de caráter educativo, não é para vocês investirem nos ativos que eu estou falando aqui. Não é uma recomendação de compra, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês a rentabilidade do IPCA mais 6,5% nos últimos 10 anos. Será que valeu a pena? Eu vou colocar aqui alguns índices para fazer uma análise breve e vocês verão como a rentabilidade desse título é muito atrativa. Beleza? Vamos lá para o computador rapidinho. Bom, pessoal, estou aqui com o gráfico aberto. Podemos notar a evolução dos indicadores aqui. O IPCA 6,5%, CDI, o Ibovespa e eu coloquei também uma simulação de um título pré-fixado de 12% ao ano. Podemos notar que a data começa no mês 7 de 2014. O Ibovespa tem uma queda nessa época por conta do que? Do impeachment, né? Você vê que ele cai bastante. Depois ele se recupera e tem uma outra queda aqui em 2020 por conta do morcego lá, né? Que a galera comeu lá do outro lado do mundo. Aí deu aquilo tudo que rolou. Todo mundo sabe, né? E o que acontece? O IPCA, 6,5% ao ano, é uma taxa incrível. Olha o que acontece. 10 anos ele supera o título pré-fixado de 12% ao ano, o CDI e também o índice Bovespa. Pessoal, para complementar o estudo, eu fiz uma simulação aqui no site Investidor 10, fazendo o aporte de R$ 1.000 no mês 7 de 2014 e a data de vencimento mês 7 de 2024. Isso daria 120 meses, 10 anos ao todo. E aí com a taxa de 6,5% ao ano mais o IPCA. Dá para ver que é uma taxa, um retorno incrível. Você observa o crescimento da carteira com apenas R$ 1.000. Tem uma rentabilidade muito interessante. Dá uma rentabilidade de 227% de rentabilidade bruta. Aqui teria que tirar o imposto, né? Um imposto de 15%, mas podemos notar que é uma evolução do aporte incrível, incrível mesmo. É por isso que os investidores caem matando nesse investimento de IPCA mais 6%. Acima de 6%, os investidores começam a comprar títulos públicos. Beleza? Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, comente aqui embaixo, dá aquela moral, beleza? E vocês, o que vão fazer? Vão aproveitar essa janela de oportunidade para investir na Bolsa de Valores, vai aproveitar, vai investir no IPCA, no Tesouro Direto, né? Ou vão pegar e vão investir nos fundos imobiliários. E também está a questão do investimento no exterior, que também está dando uma oportunidade muito boa. O que vocês vão fazer? Comenta aqui embaixo e dá aquela moral lá pra gente, beleza? Tamo junto, falou, é nóis!